Bom, no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que assim, vou mostrar nesse vídeo quais são os maiores estádios de cada estado aqui do país, e assim, tem uma lista bem interessante para vocês. Tenho certeza que algum desses você nem conhecia, e até vai se surpreender com a capacidade assim de alguns estados menores, que o público chega a ser abaixo, né, ou quase ali na média das 12, 13 mil pessoas, tá? Mas antes de começarmos, eu vou aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Passamos recentemente dessa marca de 20 mil inscritos e 100, então valeu demais aí a cada um de vocês. Então caso você ainda não seja inscrito, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal, que vai me ajudar demais, tá? Bom, esse levantamento que é lá de 2015, que assim, eu não tenho dúvidas nenhuma que deve ter mudado algumas coisas dessa lista, mas foi depois da inauguração das arenas da Copa do Mundo, então já dá para ter um baseamento, sim, realmente bem idêntico do que é hoje em dia. Só deve ter algumas mudanças porque alguns estádios teve reformas, alguns aumentaram a capacidade e outros diminuíram, tá? Esse site que é o Arquibancadas do Brasil, e assim, vou começar essa lista aqui trazendo cada estádio maior de cada estado aqui do país. Bom, vamos começar com um menor aqui do Brasil, que é no estado do Amapá, onde é o estádio do Zerão, para 10 mil pessoas, tá? Esse estádio que foi construído na capital Macapá e tem capacidade para apenas 10 mil pessoas, mas considerado que o futebol lá no Amapá não é não tem nenhum time com grande expressão, o estádio é até suficiente para receber o público dos estádios, tá? Enfim, é o estádio que passou mais de 10 anos abandonado, mas em 2012 o prefeito da cidade resolveu assim reformar, que foi muito importante, que assim o estádio pertence ao governo do Amapá e outros 4 clubes utilizam a arena, no caso o Zerão, como seu estádio. Segundo estádio dessa lista é no caso em Alagoas, que o maior é o estádio do Rei Pelé, para 18 mil pessoas de capacidade, que assim jogam o CRB e o CSA por lá. É o estádio que está localizado lá em Alagoas e que assim também é uma homenagem, né, ao Pelé, e foi inaugurado lá em 1970, numa vitória diante o CRB, que foi Santos e CRB, o Santos de Pelé, que venceu assim o CRB por 5-0 lá em 1970, com mais de 45 mil alagoanos presentes no estádio. Então o Rei Pelé com 18 mil torcedores, o maior de Alagoas. Terceiro estado é o estádio do Acre. Qual que será que é o maior, né? O estádio se chama Arena da Floresta, com 19 mil pessoas. Até um estádio bem bacana, eu não conhecia, que tem algumas cores ali que até parece a do Brusque, tá? Eu achei bem legal, uma arena bem interessante mesmo, respeitável, até porque ela é bem nova, foi construída em 2006, assim como todo o estado do Acre, né, que é bem novo mesmo. Essa arena aí que se fala que o gramado é o mesmo do Maracanã e do San Siro, lá da Itália. Então, assim, você vê que a grama é muito boa, e o estádio que pertence ao Rio Branco, que usa como arena a sua casa. Então, um estádio bem bacana mesmo, lá no Acre, que tem até em volta dele um espaço bem livre, caso tenha grande expressão do clube da cidade, para ter um crescimento gigantesco nos próximos anos. Na Amazônia, que assim, o estádio no Amazonas é o maior, é a Arena da Amazônia, com 44 mil pessoas como capacidade. Lá que quem usa é o Manaus, time da capital mesmo, Manaus, e que assim, até mesmo foi bastante criticada essa obra lá, que é uma das obras mais bonitas construídas, o primeiro desse vídeo aqui, para a Copa do Mundo de 2014, mas o estádio já sofreu vários problemas e ainda sofre, principalmente na pandemia, para manter seus custos e qualidade do gramado, arquibancadas, reformas, que sem dúvidas até mesmo dá muito prejuízo para o governo amazonense. Mas é um estádio muito lindo mesmo e que teve uma ótima impressão, né, na Copa do Mundo de 2014. Então, a Arena da Amazônia com 44 mil de capacidade. Lá no estado da Bahia, né, excelente cidade também, em Salvador, é a Fonte Nova com 50 mil pessoas de capacidade, sendo uma das maiores do Brasil e também mais novas e belas também. Foi assim, construída para substituir a antiga Fonte Nova para a Copa do Mundo de 2014, e a Fonte Nova que é utilizada principalmente pelo Bahia, está muito bem inclusive na Série A, e o Vitória de vez em quando manda alguns jogos lá, mas primordialmente 98% é somente jogos do Bahia lá. No Ceará, um dos estádios maior do país, que fica lá na capital, em Fortaleza, e também o maior estádio do Nordeste é o Castelão, para 63 mil torcedores, número bem interessante, que foi construído lá em 1973 e todo remodelado em 2013 para fazer assim parte
aqueles estádios selecionados para a Copa do Mundo de 2014. Atualmente o Ceará e o Fortaleza revezam o estádio e já teve vários momentos emblemáticos na história dos dois clubes que chegaram a encher-se bem perto dessa capacidade de 63 mil torcedores e também com vários mosaicos. É um estádio belíssimo também, muito moderno. Mais um nessa lista, no caso, no Distrito Federal, que tem a Arena Mané Garrincha, homenagem ao grande craque brasileiro, e que tem a capacidade de 69 mil torcedores. Você olha o Mané Garrincha, você pensa que ele é pequeno, né? Mas ele é uma capacidade ali dele gigantesca, para quase 70 mil torcedores, e foi construído exclusivamente para a Copa do Mundo de 2014, o primeiro estádio com grande expressão na capital, né, do país, lá em Brasília, e que também teve uma ótima repercussão com alguns times revezando, que utilizam lá também o estádio, os times nacionais, ou os regionais, o Brasília, e também o Clube Legião FC, que utilizava para a disputa dos campeonatos do Candangão, que é lá de Brasília. Também o Flamengo manda diversas partidas por lá, se for pegar a média assim, no mínimo uns 3, 4 por ano. Então o Flamengo é um dos donos também do Mané Garrincha, né, que joga bastante por lá. Como se fosse uma quarta, terceira casa. Lá no Espírito Santo também a gente já recebeu muitos jogos de outros clubes e que tem uma capacidade de 20 mil pessoas, é o estádio Kleber Andrade, que assim, lá na região de Cariacica, não é na capital, mas é na região metropolitana de Vitória, lá da capital do Espírito Santo. Enfim, o estádio que já recebeu ao Rio Branco, mas ficou abandonado por longos anos até ser comprado pelo governo do estado lá em 2008 e reformado para servir como centro de treinamento para algumas seleções na Copa do Mundo. Como já dito, né, o dono do estádio é o governo e o clube mandante é o Rio Branco. No estado de Goiás, que é meu estado, né, onde eu nasci, em Goiânia, fica aí o estádio Serra Dourada com capacidade para 42 mil pessoas, um número bem interessante mesmo, estádio que surgiu lá em 1975, ou seja, se for pegar a média, ele é um estádio bem novo, e naquela época tinha uma capacidade de mais de 75 mil torcedores, que batia de frente com gigantes naquela época, como por exemplo o Maracanã, também o Mineirão, e teve essa capacidade reduzida ao longo dos anos. Enfim, tem os times que jogam lá, principalmente ali antes, né, era o Goiás, o Vila e o Atlético Goiano, mas pelo menos agora em 2021 está praticamente abandonado. Só o Goiânia jogou lá no estadual, e nenhum desses times, os três da capital, mandaram jogos lá, já que cada um tem o seu estádio. Inclusive o Goiás reformando as obras na Serrinha, que vai ter uma capacidade gigantesca, eu até já trouxe vídeo aqui para vocês, vou deixar na tela final, e também só olhar aqui no canal, tem vários aí outros de projeto de estádio, como por exemplo o do Goiás na Serrinha. No estado do Maranhão, o maior é a Arena Castelão, com 40 mil pessoas de capacidade, que surgiu lá em 1982 na capital São Luís, então é um estádio bem novo também, né? Que quem joga lá, o Sampaio Corrêa principalmente, que está lá na Série B hoje. E o estádio que teve uma reformada em 2012, ficou bem legal mesmo, as cores dele, um estádio gigantesco, até com uma pista olímpica em volta. E tem um gramado também bem legal, que o Sampaio Corrêa que manda seus jogos lá, inclusive com várias vezes lotando aí, essa capacidade de 40 mil torcedores fica até pouca para os torcedores do Sampaio Corrêa. Mais um estado aqui é o Mato Grosso, que a maior arena é a Arena do Pantanal, com 42 mil torcedores de capacidade, que hoje lá o Cuiabá está jogando bastante, teve uma crescente nos últimos anos e que foi feita para a Copa do Mundo de 2014. E assim, pra você ter uma ideia, quando foi feito o Cuiabá estava na Série D, quando foi feito mesmo, nem divisão ele tinha, mas foi crescendo bastante ao longo dos anos, e se não fosse pelo Cuiabá, tenho certeza que a arena lá do Pantanal estaria abandonada, como por exemplo, lá na arena da Amazônia, e assim, pelo menos o Cuiabá mantém o estádio e tem uma capacidade bem boa que o Cuiabá nem chegou a lotar isso tudo, porque é uma capacidade gigantesca comparado com a torcida do Cuiabá, por exemplo, porque foi feito justamente para a Copa do Mundo, então tem uma capacidade enorme, gigantesca mesmo, para receber assim algumas das maiores torcidas do país. Também teria jogos que nem lotaria esse estádio. Mais um estádio que eu não conhecia lá no Mato Grosso do Sul, que o maior é o Morenão, com 49 mil torcedores, tá? Ele foi inaugurado lá em 1978, junto com o campus da UFMS, a faculdade lá do Mato Grosso do Sul, e assim, mais de 20 mil torcedores que utilizava assim o estádio, e que também a faculdade utiliza bastante ele, já que o futebol lá do Mato Grosso do Sul é bem pouco expressivo em cenário nacional, e tem poucos clubes que utilizam ele por lá, tá?
Mais um estado dessa lista é o de Minas Gerais, que o maior é o Mineirão, com 60 mil de capacidade para torcedores, que é um público bem interessante, que foi reformado entre 2013 e 2014 para receber a Copa do Mundo de 2014. A sua estreia foi na década ainda de 65 e recebeu o público até mesmo em jogos superiores, em partidas do Cruzeiro, logicamente, mais de 130 mil torcedores, e hoje está apenas para 60 mil. Ficou bastante marcado por conta daquela derrota de 7-1 para a Alemanha, o Mineirão, e atualmente o Cruzeiro e o Atlético Mineiro que vem revezando em jogando por lá, mas principalmente o Cruzeiro nesses últimos anos, até porque o Atlético tem feito a sua arena, que já vai começar a jogar totalmente por lá em 2023, e o América já com Independência, então daqui a 2 anos, por exemplo, somente o Cruzeiro vai jogar no Mineirão, praticamente em 98% dos jogos. No estado do Pará é o Mangueirão, com uma capacidade de 40 mil torcedores, ele que foi estreado lá em 1978, e quem utiliza mais lá o Mangueirão é o Remo e o Paysandu como casa, que sem dúvidas o estádio Mangueirão já recebeu várias reformas, a última dela uma gigante lá em 2002, que o governo do Pará reformou, e até tem planos também para ampliar o Mangueirão, que eu já trouxe vídeo aqui para vocês e recomendo você dar uma olhada, e que vai ficar um dos estádios mais modernos do país, sem sombra de dúvidas. Mais um estádio é na Paraíba, que é no caso do estádio do Amigão, para 29 mil pessoas, que foi estreado lá em 1975, e quem joga lá é o clube, o 13, o Campina e o Campinense, manda seus jogos lá no estádio. Não fica em João Pessoa, tá? Fica lá na Paraíba, e sim na cidade de Campina Grande, onde inclusive pertence o clube lá, né? O Campina, o Campinense, que manda os seus jogos por lá. Mais um estado é no caso do Paraná, que é o maior, é a Arena da Baixada do Atlético Paranaense, para 42 mil torcedores. Teve uma reforma também para a Copa do Mundo de 2014, que começou lá em 2012, e também assim, ele é um estádio bem novo, então as reformas foram justamente para receber a Copa do Mundo, ficar bem moderno, e ele que tinha capacidade inicial para mais de 55 mil torcedores. Mais um estado é no caso de Pernambuco, que o maior lá é o Mundão do Arruda, para 60 mil torcedores, mais conhecido como Arruda, né? Que assim, lá atualmente a Arena de Pernambuco, que foi construída para a Copa do Mundo de 2014. E assim, também tem o Arruda, né? Que é o estádio que pertence ao Santa Cruz, com uma capacidade gigantesca, já recebeu mais de 100 mil torcedores na década de 80. Enfim, o Arruda que foi inaugurado lá em 1972, em um jogo contra a seleção brasileira, contra o Santa Cruz, que o Santa Cruz inclusive venceu por 1-0. E já está, né, na hora de reformar, sim, porque o Santa Cruz passa por uma crise financeira gigantesca, infelizmente, mas tem muitos torcedores e até merece uma reforma quando o clube tiver condições, porque pode vir a ser um dos estádios mais modernos do Brasil. O Rio de Janeiro, o maior também aqui do país, é no caso do Maracanã, com uma capacidade incrível de 78 mil torcedores. É um dos poucos estádios aqui dessa lista que já recebeu 2 edições da Copa do Mundo aqui no país, e assim, também já teve uma capacidade lá em 1950, por incrível que pareça, tá? Para 200 mil torcedores, algo totalmente inimaginável para os dias de hoje, até mesmo por conta da pandemia e tudo mais, mas em tempos normais você administrar ali 200 mil torcedores, diria que é praticamente impossível para qualquer esporte no mundo. E atualmente quem utiliza lá ele é o Flamengo e o Fluminense, que manda principalmente seus jogos por lá. O Botafogo e o Vasco têm seus estádios próprios e assim, utiliza raríssimas às vezes o Maracanã. Então fica aí mais por conta da admissão do Flamengo e do Fluminense. No estado do Piauí, o maior é o Albertão, que eu não conhecia, tá? Capacidade lá de 44 mil torcedores na capital Teresina, e foi construído em 1972 para 60 mil torcedores. E hoje que ele é utilizado pelo clube lá da capital, o Albertão, que fazia alguns jogos da Série D, mas infelizmente está numa situação que eu diria que poderia estar muito melhor, visto até por conta da arquitetura dele, feita na época, que era considerado um dos estádios mais modernos do país. Indo para o final dessa lista, temos o estado do Rio Grande do Norte, que é no caso da Arena das Dunas, para 31 mil torcedores, que foi feita exclusivamente para a Copa do Mundo de 2014. Esse estádio feito lá na cidade de Natal e administrada pela OAS Construtora, que também o América lá de Natal utiliza a casa como arena. No Rio Grande do Sul, é no caso da Arena do Grêmio, com 59 mil torcedores. Ele foi inaugurado lá em 2012, em um jogo contra o Hamburgo, lá da Alemanha, e foi construído para substituir o antigo Estádio Olímpico, que estava totalmente defasado, tá? E assim, também pertence à OAS Construtora, e até tinha expectativa de
ter o estádio na Copa do Mundo de 2014, mas como já tinha o Beira-Rio, acabou não sendo cedido os jogos por lá, que é um estádio muito lindo e muito moderno, essa arena do Grêmio, realmente muito bonito lá. Lá no estado de Rondônia, o menor estádio aqui do país, que é no caso do Aluizão, com 8 mil torcedores, e foi inaugurado lá em 1957, e assim, praticamente a estrutura dele inexistente, um estádio bem pequeno mesmo, que assim, infelizmente não teve o reformado, porque o futebol por lá não é muito expressivo, aqui, assim também como o estado da Roraima, que é no caso do Canarinho, que tem apenas uma capacidade para 6 mil torcedores, e tem uma reforma que fez em 2016, que a capacidade dele subiu então para 10 mil torcedores, tá? Inclusive o São Raimundo utiliza o estádio que enfrentou 2 vezes o Cruzeiro na Copa do Brasil nos últimos 2 anos, que jogou lá inclusive. Em Santa Catarina, o maior estádio é do Arena Condada Chapecoense, com a capacidade de 28 mil torcedores, em reformas recentemente, tá? Já teve jogos marcantes por lá também, Chapecoense lotando o estádio, inclusive naquela campanha memorável de quando ganhou a Copa Sul-Americana de 2016. O antepenúltimo estádio dessa lista é no caso de São Paulo, que o maior por lá é o Morumbi, logicamente, que é um estádio gigantesco com capacidade para 67 mil pessoas. Ele foi inaugurado lá em 1952 e é o maior estádio particular do Brasil, tá? Ele ficou pronto em 1970 e tinha capacidade para quase 150 mil torcedores. São Paulo que já ficou marcado lá, né? Ganhou diversos títulos muito importantes. O último Campeonato Paulista desse ano de 2021 e também a Sul-Americano lá de 2012. O último estádio é no Sergipe, que é no caso do Batistão, capacidade reformada recentemente também para 18 mil torcedores, fica na capital, já recebeu vários jogos da seleção brasileira, inclusive, e pertence atualmente ao Sergipe e também ao Confiança, que recebem suas partidas lá, tá? E o último dessa lista é no caso no Tocantins, que o maior estádio é o Newton Santos, também eu não conhecia, capacidade para 12 mil torcedores. Foi inaugurado lá em 2000 e o recorde de público no estádio foi uma partida entre Palmas e Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro ganhou por 7-0 e ficou marcado por lá, tá? No estado tem 5 clubes, nenhuma com grande expressão, e que mandam também seus jogos por lá, que também já teve a capacidade dele completamente lotada, superando aí essa marca dele de apenas 8 mil torcedores, tá? Bom, essa foi a lista, deixa aqui nos comentários qual estádio você mais gosta aqui do país, também dessa lista aqui algum que você não sabia, como eu, deixa aqui embaixo que eu tenho certeza que não fui o único que não sabia da existência de algum desses estádios, tá? Também não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e olhar aqui vários vídeos de estádios aqui pelo Brasil, de projetos, que inclusive deve ter do seu clube aqui, não tenho dúvidas nenhuma, tá? Valeu demais!